Olá e bem-vindos! O material que a gente tem hoje leva a gente para uma área que, olha, parece bem técnica, distante, mas que no fim do dia afeta a vida de todo mundo. Os princípios éticos da auditoria. Exato. A gente costuma pensar que o trabalho de um auditor acaba, sei lá, num relatório cheio de números. Mas a ideia central aqui é outra. O produto final mesmo é a confiança. Confiança. É exatamente isso. É a moeda que move o mercado, que sustenta as políticas públicas. Sem ela, o sistema todo, ele trava. Totalmente. E para que a gente, a sociedade, os investidores, o próprio governo possam confiar no que um auditor diz, essa pessoa tem que ser impecável. E, tão importante quanto, parecer impecável. Também, né? Também, esses princípios que a gente vai discutir não são só umas regras num papel, sabe? São a bússola moral que guia o auditor, principalmente quando a coisa aperta. Então, o que a gente vai fazer nessa nossa análise é mergulhar nesses 5 princípios fundamentais de ética profissional. Os documentos os tratam como um código de conduta obrigatório. A nossa missão é ir além do decoreba e entender por que eles existem, como funcionam na prática. Certo. E, para organizar as ideias, pensei numa imagem. Que tal a gente pensar nisso como a construção de uma fortaleza? A fortaleza da confiança. Cada princípio é uma parte dessa construção. Adorei a analogia. Uma fortaleza. Perfeito. E como toda boa construção, a gente tem que começar pelo alicerce, né? Pela fundação. Exato. E o nosso alicerce aqui é o primeiro princípio, integridade. A definição parece simples, ser franco, honesto, reto. Mas na prática, o que isso significa? É só não contar uma mentira? Ah, é muito mais ativo do que isso. Ser íntegro significa que um auditor não pode, de jeito nenhum, associar o nome dele a um relatório, a qualquer informação que ele saiba que está errada. Ou que engana as pessoas. Mesmo que não seja de propósito, tipo um erro. Seja por fraude ou por um erro grosseiro. Pense no escândalo da Enron, lá no início dos anos 2000. Os auditores da Arthur Andersen, que na época é uma das 5 maiores do mundo, eles eram tecnicamente brilhantes. Não faltava competência. Faltou integridade. Faltou integridade. Eles se associaram a relatórios que sabiam que estavam maquiados. E o resultado a gente conhece. Pois é. A Enron quebrou e a Arthur Andersen, uma firma com quase 90 anos de história, desapareceu. O alicerce da integridade rachou e a fortaleza inteira veio abaixo. Nossa. E tem um detalhe importante. O princípio exige que, se um auditor descobrir depois que se associou a algo errado, ele tem o dever de pular fora, de tomar medidas para se desassociar daquilo. Ah, então não é só não entrar na roubada. É também saber sair dela se você entrou sem querer. Entendi. Então a integridade é a fundação. Uma vez que o alicerce está firme, a gente precisa erguer as muralhas. E isso nos leva direto para o segundo princípio, a objetividade. A ideia é não deixar que vieses ou conflitos de interesse derrubem o seu julgamento. Isso. A objetividade são as muralhas altas e impenetráveis da nossa fortaleza. Ela protege o julgamento profissional do auditor de ataques externos. Que tipo de ataques? Pode ser a pressão de um cliente, um interesse financeiro pessoal, ou até a relação com um amigo ou parente, sabe? É a base do que a gente chama de independência de mente. E como essas muralhas são testadas no dia a dia? O tempo todo. Imagina que um auditor ajudou a implementar um sistema financeiro numa empresa. Meses depois, ele é chamado para auditar esse mesmíssimo sistema. Ah, complicado. É uma ameaça clara de autorrevisão. Ele estaria auditando o próprio trabalho. É muito difícil ser 100% imparcial e apontar falhas em algo que você mesmo criou. A muralha da objetividade fica fragilizada. Faz todo sentido. E o material cita outro exemplo, a ameaça de familiaridade. Sim, essa é clássica. Auditar uma área que é gerenciada pelo seu cunhado, por exemplo. Por mais íntegro que você seja, sua capacidade de ser totalmente objetivo fica comprometida. O risco de ser mais brando, de deixar passar alguma coisa, ele é real. Mesmo que seja inconsciente, né? Exatamente. A objetividade exige que o auditor ativamente se afaste dessas situações. A muralha tem que ser sólida. Ok, temos uma fundação sólida com a integridade e muralhas altas com a objetividade.
Mas não adianta ter a fortaleza mais segura do mundo se os guardas não sabem lutar ou, sei lá, estão dormindo no posto. Imagino que seja aqui que entra o terceiro princípio. Qual seria? Competência e zelo profissional. Perfeita transição. É exatamente isso. Esse princípio tem duas pernas. A competência profissional é os guardas saberem lutar. O conhecimento técnico. Isso, a formação, a habilidade para fazer o trabalho. Mas não é uma foto tirada no dia da formatura, sabe? O mundo dos negócios, as leis, a tecnologia, tudo muda numa velocidade alucinante. Então tem que se atualizar sempre. Sempre. Por isso a competência exige a educação profissional continuada. O guarda precisa estar sempre treinando, aprendendo novas táticas de defesa. Certo, essa é a parte do saber. E a outra perna, o zelo profissional? Os zelos são os guardas estarem acordados, atentos, fazendo a ronda direito. É a aplicação cuidadosa da competência. É fazer bem feito. Exato. É agir com diligência, com atenção aos detalhes, cumprir os prazos e, o que é fundamental, seguir as normas técnicas. Não adianta o guarda ser um mestre de artes marciais se na hora do perigo ele está distraído olhando o celular. Entendi. Não basta ter o diploma na parede, tem que aplicar o conhecimento com rigor e cuidado a cada tarefa. Exato. E acredite, manter-se atualizado e aplicar tudo com zelo é um desafio constante. Você pisca e já existe uma nova norma, uma nova tecnologia para analisar. É uma corrida que nunca acaba. Mas é o que garante a qualidade da vigilância na nossa fortaleza. Exatamente. Agora vamos para uma parte intrigante da fortaleza. As informações que ela guarda. O quarto princípio é a confidencialidade, ou o bom e velho sigilo. A ideia parece óbvia, não sair por aí contando segredos do cliente. Mas você me diz que tem mais coisa aí. Tem muito mais. Primeiro, a obrigação não é só de não contar. É de proteger ativamente a informação. Como assim? Significa ter cuidado com o computador, com os papéis, não falar do trabalho em locais públicos. Segundo, é a proibição absoluta de usar essa informação para benefício próprio ou de outros. O exemplo clássico de insider trading, né? Exato. Se o auditor descobre que a empresa vai ter um prejuízo gigantesco, ele não pode ligar para um amigo e dizer, olha, vende as ações da empresa X. Isso é crime. Espere um pouco, e essa proteção toda tem limite? Eu sempre imaginei que o sigilo entre o auditor e o cliente fosse uma regra de ouro, quase como a de um padre no confessionário. É uma boa analogia, mas... Mas o material diz que o sigilo não é absoluto. Isso muda tudo. O auditor pode ser legalmente obrigado a quebrar o sigilo. Pode e, em certas situações, deve. É aí que mora a pegadinha. Pensa na confidencialidade como um portão super seguro na nossa fortaleza. Ele está sempre trancado. Certo. Mas existem algumas chaves mestras que podem abri-lo. A primeira chave é a autorização do próprio cliente. A segunda, e mais importante, é a lei. Uma ordem judicial, por exemplo. Uma ordem judicial é uma chave mestra. Outra é a comunicação obrigatória a órgãos reguladores. Se um auditor identifica uma operação suspeita de lavagem de dinheiro, ele é obrigado, por lei, a informar ao COAF. A omissão é crime. E essa história de revisão pelo Conselho de Contabilidade, o CRC, isso não parece um pouco circular? O auditor tem que entregar os papéis para o próprio órgão de classe que o regula? É uma ótima pergunta. O processo de revisão por pares, feito pelo CRC ou pela CVM, também é uma chave mestra legalmente constituída. O objetivo é garantir a qualidade do trabalho da profissão como um todo. Mas e o cliente? Claro, os revisores também estão sobre o mesmo dever de sigilo. A ideia não é expor o cliente, mas verificar se o auditor seguiu as normas. É um mecanismo de autocontrole da profissão. Então, nessas situações, o dever de sigilo cede ao dever de transparência com a lei. O portão se abre. Muito claro. Então, para fechar a nossa construção, chegamos no último princípio: comportamento profissional. Isso me soa como a bandeira no topo da fortaleza, a reputação, aquilo que as pessoas veem de longe. É a analogia perfeita. Comportamento profissional é o dever de cumprir as leis e, de forma mais ampla, evitar qualquer coisa que queime o filme da profissão. É sobre zelar pela reputação de toda a galera. E na prática? Se traduz em ações bem concretas. Por exemplo,
Um auditor não pode fazer propaganda enganosa prometendo mundos e fundos. Não pode sair por aí falando mal do trabalho de um colega sem um embasamento técnico sólido. E a questão dos honorários que o material menciona, o famoso aviltamento, jogar o preço lá no chão. Esse é um ponto muito sensível. A ideia é que cobrar um valor tão baixo que seja incompatível com a execução de um trabalho de qualidade é uma ameaça à própria independência e ao zelo. Porque o trabalho fica superficial. Exato. Um trabalho de auditoria exige horas, equipe qualificada, tecnologia. Se o preço é irrisório, a suspeita é que o auditor vai cortar caminho, fazer um trabalho superficial, o que fere o zelo e pode abrir brechas para pressões indevidas, o que fere a objetividade. Mas isso não cria uma barreira para novas firmas que tentam entrar no mercado com preços mais competitivos? Onde fica a linha entre concorrência saudável e aviltamento? Essa é a pergunta de $1 milhão e não tem resposta fácil. A linha é tênue. A concorrência saudável. O que o princípio combate é a precarização do serviço. A lógica é: o preço cobrado permite que todas as etapas sejam cumpridas com zelo? Se a resposta for não, o comportamento profissional está em risco, a bandeira da reputação está sendo manchada. Ok, a fortaleza está de pé. Alicerces, muralhas, guardas, portões e a bandeira. O resultado de tudo isso, o material diz, é a independência. A independência não é um princípio em si, mas a consequência de tudo isso. Exato. A independência é o estado da fortaleza. Soberana e inexpugnável. Ela é o resultado direto de ter um alicerce de integridade e, principalmente, muralhas de objetividade. Sem isso, a independência é só uma ilusão. E ela tem dois tipos, né? Isso. A de mente, que é a objetividade real, e a de aparência, que é como os outros te percebem. Ambas são cruciais. Isso leva a proibições bem diretas, certo? O material destaca uma que é considerada a regra de ouro. O auditor não cogestiona. O que isso significa? Na lata. Significa que existe uma linha clara no chão. De um lado está o gestor, cuja responsabilidade é fazer, executar, decidir. Do outro lado está o auditor, cuja responsabilidade é opinar sobre o que foi feito. E o auditor não pode cruzar essa linha. Em hipótese alguma, ele não pode sentar na cadeira do gestor, não aprova despesas, não contrata gente, não toma decisões pela empresa. Se ele fizer isso, ele vira parte da gestão. E aí não tem como auditar de forma independente. Como alguém pode auditar as decisões das quais ele mesmo participou? É impossível. Configura a cogestão, e isso destrói a independência. É a mesma lógica que o material aponta sobre os tribunais de contas, certo? A recomendação de que eles não façam o chamado controle prévio. Precisamente. A Declaração de Lima, que é um documento fundamental para a auditoria governamental, desencoraja essa prática. Se o Tribunal de Contas aprova o edital de uma licitação antes dela acontecer, ele se torna corresponsável por aquele ato. E se der problema depois? Exatamente. Se lá na frente aparecer um problema de superfaturamento, como o tribunal vai auditar com isenção algo que ele mesmo chancelou? Ele estaria auditando a si mesmo, confunde os papéis e fere a independência. Agora que montamos o quebra-cabeça, vamos para a parte que o material chama de pegadinhas, aquelas confusões que podem derrubar alguém. A primeira é misturar integridade com objetividade. Ah, essa é clássica. O cenário armadilha seria: ter um parente como gestor da área auditada fere o princípio da integridade. Falso ou verdadeiro? Totalmente falso. E essa é uma confusão sutil, mas importantíssima. Ter um parente lá, ou ter ações da empresa, ataca diretamente a objetividade, a imparcialidade. Cria um conflito de interesse. Exato, que pode viciar o julgamento. A sua integridade, sua honestidade pessoal pode estar 100% intacta. Você pode não ter a menor intenção de ser desonesto. Mas sua capacidade de julgar já era. Sua capacidade de julgar de forma isenta está contaminada. Uma coisa é ser honesto, outra ser imparcial. Excelente distinção. Segunda confusão. Competência versus zelo profissional. A armadilha. Um auditor formado,
com registro no conselho, que entrega um relatório cheio de erros e fora das normas, falhou no princípio da competência. Falso de novo. Ele falhou no zelo profissional. A competência, que é o saber, ele provavelmente tinha. O diploma e o registro são evidências disso. O que faltou foi o cuidado. Faltou o zelo, o fazer bem feito, a aplicação das normas. O problema não foi o conhecimento na cabeça dele, mas a displicência na execução do trabalho. E a última pegadinha. A ideia do sigilo absoluto. A frase seria: o princípio da confidencialidade impede o auditor de entregar seus papéis de trabalho até para uma fiscalização do seu próprio conselho. Falsíssimo, como a gente já viu. O sigilo não é um direito absoluto do auditor ou do cliente, ele é relativo. Diante de uma obrigação legal, como uma ordem judicial ou uma revisão do CRC, o dever de sigilo dá lugar ao dever de colaboração com a justiça. Perfeito. Então, para amarrar tudo, vamos fazer um resumo final. Se fôssemos criar um macete para cada peça da nossa fortaleza, como seria? Boa ideia. Seria algo assim: integridade é o alicerce. O macete é não mentir, não se associar ao erro. Certo. Objetividade são as muralhas. Macete: sem viés, sem conflito de interesse. Ok. Competência é o treinamento dos guardas. Macete: saber o que fazer. E zelo é a vigilância ativa. Macete: fazer com cuidado, seguir as normas. Faltam 2. Confidencialidade são os portões seguros. Macete: não vazar a menos que a lei mande. E, por fim, o comportamento profissional, que é a bandeira. O macete: não queimar o filme da profissão. E lembrando sempre que a muralha da objetividade é o que no fim do dia garante a independência de toda a fortaleza. Sem ela, tudo desmorona. Exatamente. E isso tudo nos leva a uma última provocação. Um pensamento para fechar. Nós construímos essa fortaleza de regras, de normas, de princípios. Mas e o mundo lá fora? Como assim? A provocação é a seguinte: um auditor pode seguir à risca cada uma dessas regras. Pode ser tecnicamente perfeito, eticamente impecável segundo o código, mas, ainda assim, o resultado de seu trabalho, um relatório que libera uma empresa, por exemplo, pode ser visto pela sociedade como um absurdo. Como algo brando demais. Ou que passou pano para uma situação controversa. E aí fica a questão: a responsabilidade do auditor termina no momento em que ele cumpre o código de conduta, ou existe uma responsabilidade maior, não escrita, de também gerir a percepção pública de confiança? Interessante. Onde termina a regra formal e onde começa a responsabilidade social da profissão de manter a confiança do público, que é, afinal, o seu produto final?